Olá a todos, aqui é o Benton. Hoje vamos contar uma história sobre uma pessoa chamada o homem que nunca ri. Você pode estar se perguntando, como é possível alguém nunca rir em toda a sua vida? Sabe, histórias como essa muitas vezes escondem algumas verdades que não conseguimos imaginar. Então sente-se, relaxe e vamos começar. Segundo a lenda, há muito tempo havia um homem rico que tinha muitas terras e propriedades. Ele tinha muitas carruagens, cavalos e servos em casa, e vivia uma vida de riqueza e luxo. Quando ele morreu, seu único filho herdou o negócio da família. À medida que o filho crescia, ele levava uma vida de luxo devido à sua enorme riqueza, entregando-se à devassidão o dia todo. Depois de alguns anos, ele gastou todo o dinheiro que seu pai lhe deixou. Então ele teve que fazer trabalho duro e ganhar a vida fazendo bicos. Um dia, um velho bem vestido e de aparência gentil veio até ele e o cumprimentou. Ele se sentiu estranho e perguntou: "Velho, você me conhece?" "Não, eu não te conheço, garoto. Mas vejo que, embora você seja pobre agora, você tem sinais de ser rico. Tenho 10 idosos na minha família que precisam ser cuidados. Além de pagar você um salário, eu também lhe darei algum dinheiro extra de remuneração." "Entendo. Seguirei suas instruções." O jovem concordou alegremente. "Eu tenho mais uma condição. Você deve manter isso em segredo. Se você nos ver chorando, não nos pergunte por que estamos chorando." "Ok, velho, não vou perguntar." A casa do velho era uma casa sólida, espaçosa e alta com muitos cômodos, uma fonte no meio do corredor e um jardim do lado de fora da casa. Havia 10 idosos na sala. Estavam todos vestidos de luto e chorando tristemente, encarando-uns aos outros. Olhando para aquela cena, ele se sentiu estranho e quis pedir esclarecimentos, mas ao se lembrar das condições propostas pelo velho, permaneceu em silêncio. Então o velho deu a ele uma caixa com 3.000 moedas de ouro e disse a ele: "Filho, eu te dou esse dinheiro para sustentar nossas vidas. Tudo está em suas mãos." Sim, ele aceitou alegremente a confiança dos idosos e começou a cuidar deles. Ao longo dos anos, esses velhos morreram um por um. Alguns anos depois, o velho também adoeceu. O jovem disse a ele: "Você agora está acamado e em estado grave. Pode me dizer agora por que está chorando há tanto tempo?" "Garoto, por favor, não dificulte as coisas para mim. Você não precisa saber disso. Se não quiser repetir nossos erros, espero que não abra aquela porta." Ele apontou para uma porta e alertou o jovem: "Quando a porta se abrir, você entenderá, mas não poderá escapar do nosso destino. A essa altura, será tarde demais para você se arrepender." A condição do velho tornou-se cada vez mais séria, até que ele finalmente faleceu. O jovem enterrou seu corpo no jardim, ao lado de seus companheiros. Ele se lembrou do testamento do velho, mas movido pela curiosidade, decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele correu até a porta, quebrou a fechadura e a abriu. Depois que a porta se abriu, uma passagem estreita apareceu. Ele entrou desesperadamente. Cerca de 3 horas depois, ele chegou ao mar sem limites. Ele ficou surpreso, olhou ao redor e vagou pela praia. De repente, uma enorme águia desceu do céu, agarrou-o e voou alto. Depois de voar por um tempo, a águia pousou em uma ilha, deixou-o lá e voou para longe. Ele estava sozinho em uma ilha deserta, sem ter para onde ir. Um dia, ele estava sentado à beira-mar e lamentando, quando de repente viu um pequeno barco aparecendo à distância no mar. Isso lhe deu esperança, e ele esperou ansiosamente que o barco se aproximasse. O barco finalmente chegou à costa. Ao olhar atentamente, ele descobriu que era um pequeno barco feito de marfim e ébano, com 10 lindas moças sentadas nele. As meninas desembarcaram juntas, beijaram sua mão e disseram: "Você é o noivo da rainha." Então o levaram para o barco e remaram para longe. Depois de remar por um tempo, o barco chegou à costa. Ele olhou para cima e viu inúmeros soldados alinhados na praia, totalmente armados e com armaduras brilhantes. 5 belos cavalos foram preparados para ele, com selas douradas e freios prateados, brilhando intensamente. Ele montou um dos cavalos e deixou os outros 4 segui-lo. Então os soldados e os cavalos foram divididos em 2 colunas e o cercaram. Houve tambores e música altos, bandeiras tremulando, e eles marcharam de forma poderosa durante a grande cerimônia.
Ele não conseguia deixar de se sentir confuso e intrigado, e achava difícil acreditar que isso fosse verdade. Depois de um tempo, grupos de pessoas saíram do palácio para o gramado e o cercaram. Então o rei veio até ele em um cavalo com seus servos. Ele desmontou apressadamente e saudou o rei. O rei disse: "Venha, você é meu convidado agora." Então eles montaram em seus cavalos juntos e chegaram ao portão do palácio conversando e rindo. Então ambos desmontaram e entraram no palácio de mãos dadas. O rei pediu que ele se sentasse em uma cadeira incrustada de ouro e sentou-se ao lado dele. Ela tirou o véu da cabeça e revelou seu verdadeiro rosto. Descobriu-se que ela era uma linda e adorável heroína com um rosto alegre. A rainha disse a ele: "Você deveria saber que eu sou a rainha aqui. Os soldados que você vê são na verdade mulheres. Não há nenhum homem aqui. Em nosso lugar, os homens são responsáveis pela agricultura e construção de casas. As mulheres não apenas detêm o poder e lidar com assuntos governamentais, mas também servir nas forças armadas." O jovem ficou muito surpreso quando ouviu isso. Depois de um tempo, o primeiro-ministro compareceu perante a rainha. Ela era uma velha majestosa com cabelos grisalhos e um rosto solene. A rainha ordenou: "Envie-nos um juiz e testemunhas." O primeiro-ministro recebeu a ordem e saiu às pressas. A rainha falou gentilmente com o jovem e o consolou perguntando: "Você quer se casar comigo?" O jovem imediatamente se levantou, ajoelhou-se e beijou o chão, dizendo: "Majestade, sou mais pobre que seu servo. Você vê esses servos, cavalos e dinheiro? Você pode usar tudo aqui à vontade." Ela disse, apontando para uma porta trancada, e disse: "Sim, você pode usar tudo à vontade. Mas você não tem permissão para abrir esta porta, senão você vai se arrepender." Depois disso, o primeiro-ministro trouxe o juiz e as testemunhas, e a cerimônia de casamento começou. Um suntuoso banquete foi preparado para entreter os convidados. Após o casamento, ele e a rainha se amaram e viveram uma vida feliz. 7 anos se passaram num piscar de olhos. Um dia, ele pensou na porta trancada e disse a si mesmo: "Deve haver tesouros mais requintados escondidos lá dentro, caso contrário, por que ela me proibiria de abrir a porta?" Então ele se levantou e resolutamente abriu a porta e entrou. Deu uma olhada. Ele descobriu que a grande águia que o havia capturado e o trazido para a ilha estava presa lá dentro. Quando a águia ouviu, disse-lhe: "Seu infeliz que não ouviu conselhos, você não é mais bem-vindo." Depois de ouvir isso, o jovem se virou e saiu correndo. A águia o alcançou e o agarrou, então voou para o ar por cerca de 1 hora. Então o deixou cair na praia onde o havia capturado, e então se espalhou suas asas e voou para longe. O jovem acordou lentamente e sentou-se à beira-mar. Pensando na glória de ter poder e dar ordens no palácio da rainha, ele não conseguiu evitar sentir-se triste e arrependido. Ele esperava retornar ao palácio de sua esposa, então esperou perto do mar por 2 meses. Uma noite, ele não conseguia dormir devido à preocupação. De repente, uma voz veio de algum lugar e disse: "Você só pode se preocupar. Não é fácil recuperar o que você perdeu. Não é fácil." Quando ouviu a voz, ele soube que não havia esperança de renovar o antigo relacionamento. Ele ficou profundamente desapontado e extremamente triste. Ele não teve escolha a não ser voltar para a casa onde os velhos moravam 7 anos atrás e, de repente, entendeu tudo. A situação dos velhos naquela época não é a mesma que você está vivenciando agora? É por isso que eles ficam tristes, angustiados e choram. A partir de então ele viveu naquela casa, sentindo-se solitário e desolado, passando os dias em melancolia e tristeza, chorando constantemente. Depois disso, ele nunca mais riu ou falou pelo resto da vida, até falecer de olhos fechados. Bem, amigos, este é o fim da história. Depois de passar por tantas dificuldades, o jovem finalmente entendeu por que os velhos estavam sempre tristes e por que sempre derramavam lágrimas silenciosamente. Na verdade, nem todo mundo consegue enxergar facilmente a dor e a confusão da vida. E quando você perde algo, algumas coisas nunca mais poderão ser encontradas. Ok, é tudo para a história de hoje. Se você gostou, lembre-se de curtir e se inscrever, e até a próxima!